Olá, tudo bem? A Ieda. Esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. E hoje eu te convido a vir comigo falar um pouquinho sobre seja uma investidora. Por quê? Para quê? Como começar? Então eu vou responder essas perguntas, mas antes disso, eu vou falar um pouquinho, como eu tenho começado em todos os vídeos que eu comecei, gravando, falando e trazendo a leitura bíblica, que é a orientação que me faz pensar todas as vezes se eu estou no caminho certo ou não. Que ele me dá essa resposta do porquê, para quê e como começar. E hoje eu trouxe a leitura de Mateus, capítulo 25, versículo 29, que fala o seguinte. O capítulo 29, ele fala o seguinte: dar-se-á o que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julgar ter. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julgar ter. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julgar ter. Interessante, né? Essa leitura bíblia, que ela vem falar sobre investir. Então, o que tem a ver aí isso, né? Eu comento muito, nós que estamos nessa vida onde a gente começa a fazer investimentos, e investimentos não é só você investir seu dinheiro, mas é investimento em tudo na sua vida. E como a gente está falando especificamente da parte financeira, da parte de finanças, eu trago assim como um exemplo, né? Um pouquinho do que eu faço, um exemplo, uma historinha, né? Eu sempre falo assim, você já prestou atenção que quanto mais a gente ajuda as pessoas, mais a gente doa, mais a gente tem abundância? E quanto mais aquelas pessoas que mendigam, que não dá, não posso ajudar, não sei o quê, quanto mais elas mendigam, mais elas têm, elas ficam na miséria. Você já prestou atenção nisso? Se não, comece a prestar atenção. Então, eu lembro que, como a leitura da Bíblia faz assim, se você começa a juntar um pouquinho, o vídeo passado nós falamos sobre poupar. Aí, inicialmente, você poupa. Deixa lá na sua poupança, normalmente, né? É o que você sabe fazer inicialmente. E a partir desse momento que você poupa, o que fazer? Você vai começar a investir. E ele fala, e se você poupa e você começa a ajudar, você vai ter abundância. É isso que acontece. Eu sou um exemplo disso e muitas outras pessoas, a gente sempre comenta. Fala, se você já prestou atenção que toda vez que a gente ajuda aparece mais ainda, vai surgindo assim e nunca vai faltando e vai ainda preenchendo e vai enchendo mais. E quando as pessoas que ficam com miséria, nunca dá e vai atraindo, né? Atração, que fala, atração. Se você joga para o universo coisas boas, o universo traz coisas boas para você. Se você joga para o universo coisas ruins, o universo traz coisas ruins para você. E é verdade, gente. Se você tem fé em Deus, nós mulheres católicas temos fé em Deus, e a gente começa a fazer isso de uma forma correta, orientada, planejada, executada, vai vir em abundância. Agora, se você não tem e você também vai fazer de uma forma que não é correta, vai faltar para você. E vai tirar até o que você não tem, que é o caso que você fica endividado.
Prestou atenção que é o caso que você fica endividado até o pescoço? É isso que acontece. Então, tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, já falei aqui sobre no canal sobre planejamento, sobre poupar, sobre como pagar as contas, sobre minimalismo, diminuir as quantidades, uma série de coisas, já falei aqui no canal. E tem aí no YouTube, no meu Facebook, no Instagram, nas minhas redes sociais, desculpa, vídeo falando sobre isso, como eu fiz para sair, desculpa, gente, e indico também para que você possa fazer. E falando de como poupar, você se tornar uma investidora. Antigamente as pessoas elas não tinham acesso a tanta informação como a gente tem agora. As redes sociais, o acesso à informação através de um celular e uma internet dá a possibilidade de a gente ter conhecimentos gratuitos e estudar sobre educação financeira, sobre vários temas. E educação financeira nós temos muito conteúdo gratuito para ser estudado, ensinando você a se tornar uma investidora. Porque antigamente, eu já comentei sobre a mente, eu li o livro da mente Milionária, e eu discordei em muitas coisas em relação ao que ele falava, porque ele falava assim, vai no restaurante mais caro e não olha a conta, vai, veste a tua melhor roupa, troca de amigos. Eu disse, eu não vejo essas dicas aqui como forma que vai fazer com que eu enriqueça. E aí eu disse, eu discordo disso, eu não preciso trocar de amigos, eu não preciso vestir a melhor roupa, não preciso ir no melhor restaurante. E eu já fui nesse negócio de ir no melhor restaurante, quase que eu não tinha dinheiro para pagar a conta, eu fiquei morrendo de vergonha. Também já devolvi comida na hora, porque eu não tinha dinheiro para pagar a conta, e aí morri de vergonha. Quer dizer, esse negócio de tu ir no restaurante e não ter dinheiro para pagar, não faça isso não. Não concordo com isso. Eu acho que eu acho não. Isso não é o que te faz enriquecer. Então, com acesso à informação, e aí tem muitas pessoas que conhecem sobre investimento e elas vão esclarecendo o que faz você enriquecer com seu dinheiro e você investindo e mostrando plataformas, né, que fazem você abrir suas contas e através dela você investir seu dinheiro e tirando o imposto, todos os impostos que tem, e você lucra assim também. E através dessas novos acessos às informações e falando como aprender a investir, em 2020 eu comecei a investir, 2021 eu comecei a investir. E eu investi a primeira vez morrendo de medo, disse, será que eu vou investir aí, eu vou perder meu dinheiro? Eu fiquei morrendo de medo. Fui lá investir, apliquei R$ 1.000 lá no investimento. E eu só poderia tirar depois de um ano, que eu fiz em um ano, né? E eu deixei lá. Depois de um ano caiu na minha conta. A partir daquele momento eu comecei a investir. E fui estudando sobre investimentos, acompanhando esses canais que existem, que são muito famosos, que falam sobre investimentos. Só através de conteúdo gratuito eu comecei a investir. Aí fui lá, joguei pouquinho. Eu disse, eu vou jogar pouquinho, porque se eu perder é pouco, não vai me fazer falta. Então, joguei em ação, joguei em CDB, joguei no Tesouro Direto. Comecei a investir aí do jeito que eles estão falando. E aí eu prestei atenção que eu não perdi. Eu fui prestar atenção que eu perco quando eu deixo o dinheiro na conta corrente, que eu não ganho nem um centavo. Eu perco o dinheiro quando eu deixo lá na poupança, porque o valor que rende da poupança é muito menor do que o Tesouro Selic. Então, eu fui começando a aprender essas coisas. Aí eu disse, nossa, e eu fui investindo pouquinho
e com medo mesmo. Aí eu comecei a entender. A gente só começa a entender a partir do momento que a gente começa a executar. Então, a partir do momento que eu comecei a executar, eu comecei a entender esses processos de investimento. Porque mesmo que eles falam, ó, Ieda investe naquele investimento tal, naquele investimento tal, naquele investimento tal, naquele investimento tal, mas se eu não investir, eu não vou conseguir entender. Então eu comecei a investir um pouquinho em cada coisa e comecei a entender. E olha que eu não faço direito o acompanhamento, mas eu comecei a entender esse mundo do investimento. E entendendo esse mundo do investimento, eu comecei a ganhar dinheiro. Comecei os cartões de crédito que eu tinha, que eu pagava taxa, comecei a cancelar, porque eles começaram a dar cartões que você não paga a taxa e ainda te devolvem dinheiro. E a gente já ganhou, com esses usos do cartão de crédito, mais de R$ 500 de retorno. E isso nunca, esses livros mais antigos que falam de finança, falavam sobre isso. Nunca esclareceram uma coisa dessa. Com a acessão à internet, o acesso à comunicação mais fácil através da internet, através do YouTube, né, nesses canais que a gente mais assiste, que eu fui assistindo as pessoas mais famosas, brasileiras, claro, na minha língua que eu entendo, e através delas eu fui aprendendo e lendo também conteúdo. Eu gosto de ler, então fui lendo as informações e fui entendendo como é que é esse processo. E comecei a investir. E aí eu vi que eu comecei a ganhar, a ter esse acesso à informação. Tem que ler, gente. Tem que pegar, ler lá a informação. Todos esses grandes bancão que a gente tem conta, eles têm lá um conteúdo gratuito sobre educação financeira, como você investir. Claro que eles vão indicar lá, você começar a investir lá no banco deles. Mas aí você vai lendo as informações, vai entendendo. Se você leia, releia, não entendeu, converse com alguém que tem um pouco mais de entendimento. Olha, você sabe sobre isso? Não, vai assistindo os vídeos no YouTube, coloca lá acesso. Você passa muito tempo só nas redes sociais fofocando, assistindo as fofocas ou as tragédias. Deixa de assistir as tragédias, fofoca, acessa lá, coloca lá, eu quero saber sobre investimento. Vai aparecer inúmeras informações sobre investimento, como você iniciar, canais dos famosos do Brasil que falam sobre investimento, como você aprende a investir. E você vai lá e investe. E eles falam maravilhosamente bem. Então eu vou seguindo eles, vou pegando orientação. Hoje eu sigo um outro que eu achei que ele explica muito melhor. Ele fala as informações mais claras, que eu consigo entender. Ele fala numa linguagem que eu consigo entender e ele é maravilhoso. Eu não vou falar nem indicar porque eu não vou fazer propaganda, né, para ele, mas ele é uma pessoa que eu sigo muito, que eu gosto e eu indiquei ele para o meu irmão já seguia ele, aí eu indiquei para os meus filhos já assistem os vídeos dele, já faz os investimentos como ele está falando e tal. Então, assim, é um novo mundo que a gente vai entrando e vai tendo esse acesso e vai aprendendo e vai vendo que é muito maravilhoso. Isso em relação a você não deixar seu dinheiro parado na conta e ficar perdendo dinheiro lá. Você está deixando de ganhar. Se você deixar na conta corrente, você está enriquecendo ainda mais, porque eles usam o teu dinheiro. Cada dia eles usam o teu dinheiro. E aí vão ganhando lá através daquilo que eles não falam para você fazer, eles vão ganhando em cima do teu dinheiro que tu deixa lá. E você não entende, porque você tem medo. Uma vez, conversando, nesse mundo de investimento, eu fui conversando com meus colegas de trabalho. E os meus colegas de trabalho já faziam isso. Aí eu falando, olha isso e tal. Gente, muito interessante, porque eles já entendiam, eles já fazem isso e você vai trocando ideias com eles. É maravilhoso as informações. Aí um outro dia,
eu acho que foi no início desse ano, a gente na hora do almoço, conversando lá, eu comecei a conversar, a falar sobre investimentos, e tinha uma dentista lá, que aí eu fui falar para ela, não, mas se você tem que fazer, ela, não, eu já prestei atenção que onde eu ganho mais é na poupança, porque eu fui investir no Tesouro. Eu disse, mas você investiu através de qual banco? Porque através daquele banco você vai ganhar menos porque ele paga tanto. Mas se você entrar numa outra conta dessa, né, de essas contas digitais, e você investir por elas, você vai ver a diferença de quanto que você vai ganhar. Mas ela não quis saber. Eu disse, tá bom. Ela disse, não, não, é mais seguro, não sei o que. Eu disse, tá bom. Eu tentei falar para ela para que ela pudesse entender. Ela não quis entender, ela achou melhor. Eu disse, tá bom, isso é uma coisa que cada pessoa demora um pouco para entender, porque a gente desconfia. Eu sei como é que é, porque eu desconfiava muito, 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 muito. E eu li, eu assisti, eu acessei, até eu conseguir fazer meu primeiro investimento. Então, quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, e é a data que eu sempre falo aqui em todos os meus vídeos, foi dia 2 de 12 de 2019, quando eu comecei a buscar informações para que eu mudasse de vida. E foi através dessa mudança de estar cansada de ficar pagando juros e multas, taxas, né? Taxas e taxas e taxas para os bancos, que eu comecei a investir. Financiamentos, mais juros, juros, juros em cima de juros, juros composto para os outros. E eu comecei a buscar esse mundo. E quando eu comecei a buscar esse mundo, vi a frase, não é o quanto você ganha, o quanto você gasta. Aí eu disse, é mesmo. Ah, começa a investir. É verdade. Cancela os cartões que pagam taxa para você pagar só o cartão que você não paga taxa e eles te dão bônus e você pode trocar esse bônus tanto por dinheiro como por viagens e outras coisas. E aí foi quando eu comecei a fazer. Eu comecei a entender esse mundo, esse processo todo. E eu comecei a estudar. Final de 2019, bem na pandemia, 2020. Então, eu comecei a praticar em relação a quitar as contas. E quando foi em janeiro de 2021, eu fiz o meu primeiro investimento. Fui lá morrendo de medo. Vou deixar aí. Vai o que der aí. Vai lá que é teu. E deixei lá e depois fui entendendo esse mundo e comecei a investir. Aí eu disse, olha, eu nem perco, eu ganho. E dava para me ter colocado nesse outro que eu ainda ia ganhar mais. E quando eu cancelei os cartões, parei de pagar taxas, comecei a ganhar retorno. Olha aqui. E comecei a poupar dinheiro, a investir e a comprar as coisas à vista. Olha de desconto, a gente ganha mais de R$ 100 de desconto, 150, 200, R$ 300, dependendo da conta, né? O valor da conta que você comprar, você ganha mais de desconto. Disso daí, eu vou só ganhando aquilo que eu pagava de juros, aí eu tô só ganhando a mais. Eu disse, olha só, o quanto que eu tô ganhando aqui? Quanto que eu tô ganhando aqui? Nossa, que incrível, gente. Aí você vai começando a entender esse mundo, começando a gostar, a apreciar. E Deus, ele vem falar isso aqui pra gente. Quando você, Mateus, olha, Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 19, o versículo 29. Ele vai falar lá quanto você dá. Olha só o que ele fala, né? Dar-se ao que tem e terá em abundância. E aí, quando eu comecei a acumular e até um pouquinho mais, eu comecei a dividir um pouquinho. E mais ainda vai aparecendo a partir do momento, é incrível. Eu fico pensando assim, eu disse, nossa, eu tô ajudando aqui, eu tô ajudando aqui. Eu lembro que antes de 2019 eu não conseguia ajudar, eu queria tanto ajudar, eu tinha uma vontade, que eu sempre gostei de ajudar as pessoas e não conseguia.
Não conseguia. E aí, quando eu comecei a conseguir ajudar as pessoas, eu disse: nossa, olha, eu estou dando meu dízimo, eu estou ajudando ali, dando uma contribuição para uma pessoa que está precisando. Às vezes a gente ajuda em mais de 2, 3 pessoas. Eu estou conseguindo fazer as minhas contas diárias de casa, pagando. Nós estamos tendo o nosso lazer e ainda está sobrando dinheiro para que eu possa investir. E quando chega assim, ó, eu digo: olha, sobrou isso aqui. Olha, eu tenho isso aqui. Mais abundância. E antes que eu não conseguia, eu tinha menos ainda. Antes de entender esse mundo, antes de entrar no mundo de ascensão do investimento. Porque você vai conseguindo acumular dinheiro, gente. Não é só investindo no tesouro, investindo em outras coisas. Você vai acumulando dinheiro no seu dia a dia. Como eu falei, você vai aprender a poupar, você aprendeu a poupar, você não vai desperdiçar, comprar coisas para sua casa que você não utiliza. Você só vai gastar seu dinheiro, vai ficar com menos dinheiro, roupas, acessórios, coisas que você não precisa comprar. Você não vai comprar essas coisas que vai deixar com que você fique com menos dinheiro, porque não tem necessidade de fazer isso. E você planejando, você vai conseguir fazer com que o seu dinheiro sobre e você vai investir tranquilamente, e é incrível assim. Cada mês que passa, eu digo: cara, sobrou isso aqui. E eu deixo lá no investimento. Porque você vai aprendendo a investir, você joga lá aquele dinheiro no investimento, você deixa render um mês, mesmo pagando os impostos, mas você tem um lucro em cima do que você deixou lá. Se você acumula aquele dinheiro, eu preciso, apareceu uma necessidade para comprar agora uma máquina de lavar, como foi agora que a gente teve que comprar, você comprar ela à vista, você tem desconto. Ela foi 2.000 e pouco. Tem um desconto de 100, R$ 200 em cima se você comprar ela à vista. E também até no cartão, dependendo da situação, mas eles fazem um desconto a mais. Eles colocam um valor a mais, né? Eles dão um desconto a mais. A gente consegue fazer isso aqui para você. O meu filho comprou, que teve a necessidade dele comprar uma cama para ele com colchão, e a cama era 3.300 e pouco. Ele conseguiu tirar 200 e pouco lá, mesmo sendo a compra no cartão, e deixou por 3.100, mesmo sendo a compra no cartão, parcelando para que ele possa pagar. Porque como ele está terminando de pagar o computador dele, que houve a necessidade dele comprar no cartão, e agora houve a necessidade dele comprar a cama dele, aí deu esse desconto. É incrível assim, as possibilidades que você vai tendo e investindo que você vai tendo. Vai surgindo as formas e você vai tendo os descontos. Claro que à vista você consegue mais desconto ainda. Eu sempre utilizo o meu cartão assim. Quanto é que está à vista? A gente foi fazer no mês de maio, eu acho, uma limpeza geral. Foi maio? Foi abril, uma limpeza geral no carro que eu tinha esquecido que caiu uma coisa de comida. Nossa, gente, ficou fedendo o carro dentro. Aí eu fui em busca de um local para lavar o carro por dentro e lavar por baixo, que eu tinha que tirar a lama embaixo. Uma limpeza geral nele. Até que eu achei, pesquisando através da internet, achei, né? Lá na Alvorada. Aí levei o carro lá. Aí eu falei para ele: olha, quanto é que sai o valor? Ele falou: saiu 1.100. Se no cartão vai sair 1.000, vai ter juros. Só de uma vez? Vai sair. E eu sei que ia ter quase R$ 100 só de uma passagem. Eu disse: não. Aí o outro: mas eu digo: não,
Eu disse, eu vou pagar à vista, não vou estar pagando mais juros em cima disso não. Fomos lá, paguei à vista, porque foi uma lavagem geral, foi dentro, foi fora, foi embaixo. Aí a gente mandou fazer um polimento nele, que ele ainda não tinha sido polido. Foram vários serviços que foram feitos, por isso que o valor foi elevado. E a gente conseguiu pagar à vista, porque tinha, digo, não, eu vou pagar à vista, eu não vou pagar R$ 100 de juros aqui, dava cento e pouco de juros acima. Vou nada, vou pagar à vista esse valor. Então eu sempre faço isso. E aí eu tô ganhando, porque foram R$ 100 que eu não paguei a mais se eu fosse comprar no cartão. Tudo isso é investimento. Você aprende a investir. Aprenda a investir em você. Como que você aprende a investir em você? Se educando-se primeiro. Estude como que você vai fazer. Estuda a melhor estratégia que é para você aplicar na sua casa. Como é que é a sua vida diária? Como é a sua vida diária? Por que você vai fazer isso? Por que que eu vou fazer isso? Como é que está a sua vida? A sua vida ainda está um sacrifício? Você não consegue fazer as coisas? O dinheiro nunca dá? Por que que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para melhorar, para você ter abundância e mais abundância. Mais abundância para você melhorar e ter uma qualidade de vida melhor. Para que você possa fazer as coisas com educação, para que você possa fazer com discernimento, que você vai conseguir ajudar as pessoas, que você vai ter uma vida melhor. É isso que Deus quer da nossa vida. Deus não quer que você se torne uma pessoa egoísta a ponto de só querer dinheiro, 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 dinheiro e esquecer dele. Não é isso, gente. Eu não estou aqui falando para que você tenha dinheiro, dinheiro, dinheiro e esqueça de Deus. Ao contrário. Por isso que eu trago todas as vezes a leitura bíblica em primeiro lugar, aonde Deus fala para que a gente